Olá, estudante, olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do workshop de empreendedorismo e finanças, né? Esse workshop que ele foi construído para você, que é estudante da ETEPAC, para você que é aluno do curso de administração e para o público em geral que tem interesse por essa temática do eixo de gestão e negócios. Esse evento ele foi construído com muito carinho para todos vocês, né, em comemoração ao Dia do Administrador, que foi dia 9 de setembro, e a gente está trazendo essa rodada de palestras, né, com temáticas bastante relevantes e atuais, né, da área de administração. Espero que você aproveite bastante. Mas se liga na nossa programação de hoje, que a gente vai ter as seguintes palestras, né, com os seguintes convidados. A primeira palestra, ela será os profissionais ESG, Novas Tendências da Administração, com a professora Cristiane Oliveira. Nossa segunda palestra será o Museu, a Tecnologia, a Interação Fomenta a Qualificação Tecnológica, com a convidada Daniela Paula. Essa palestra ela foi gravada na área externa, tá bem bacana, não perca. E, por último, a gente vai ter hoje, né, a palestra de Negócios Sociais com a convidada Jéssica Moliterno. Mas, dando continuidade, você sabe que o nosso evento ele foi construído em 3 dias, então a gente vai ter o nosso terceiro dia, que será amanhã. Então fica ligadinho também na programação para você já se organizar e não perder nenhum desses momentos, que será o seguinte: a nossa palestra de amanhã teremos Gestão Financeira e sua relevância para o mercado de trabalho, com o convidado Emanuel Muniz. Análise de custos, uma visão holística, com o convidado Carlos Neto. E, por último, a influência dos impostos das empresas com o convidado Kleber Pereira, tá bom? Fica ligadinho com a gente, aproveita bastante esse momento. E o nosso gestor aqui da escola, o professor Arnaldo Júnior, tem uma mensagem para passar para vocês antes da gente dar sequência à rodada de palestras programada para hoje, tá bom? Fica com a gente. Olá, estudantes do curso de Administração de Empresas. Muito boa noite. Sejam bem-vindos à Semana do Administrador. Participem efetivamente do workshop de empreendedorismo e administração feito pela ETEPAC, Escola Técnica Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Chame seus amigos, chame seus colegas, participem de forma efetiva. Estamos aqui para lhe oferecer o melhor do workshop, o melhor do curso de administração. Sejam muito bem-vindos e bom curso para vocês. Olá, estudantes, sejam todos e todas muito bem-vindas. O meu nome é Cristiane Oliveira, eu sou professora do curso técnico de administração e vou trazer para vocês um tema que está sendo comentado em todo o mundo, até pela necessidade que o nosso planeta exige. Então, profissional ESG, novas tendências da administração. Para dar continuidade a esse trabalho, eu queria que nós pudéssemos entender o que é que significa esta sigla que é tão falada. Essa sigla significa Environmental, Social and Governance, que trazendo em miúdos é meio ambiente, social e governanças. O nosso estudo de hoje vai abordar a COP27, que aconteceu no ano passado, em novembro, né, do ano passado, que trouxe, dentre os demais temas, a necessidade do mundo se adaptar aos sistemas de planejamento para prevenção dos acidentes climáticos, né, contra os acidentes climáticos e o impacto que isso está transformando na administração. Então, como eu já falei, essa sigla ela começou, para você ter uma ideia, em 2004, quando então o secretário da ONU da época, chamado Kofi Annan, provocou o mundo sobre a necessidade de ajustar as necessidades globais, as necessidades do meio ambiente, transformando-as em uma integração para o mercado capital, ou seja, de que forma isso iria impactar no mercado financeiro para toda as nossas projeções econômicas do ponto de vista mundial. Mas em 2022, como eu já falei antes, a COP27 abordou os processos climáticos
E entre deles, essa Conferência do Clima cobra que as instituições passem a ter uma ação mais incisiva sobre estas questões, ou seja, as empresas precisavam ter ações que ajudassem o planeta a sair da situação em que ele se encontra no momento. E aí, ela passa a ser, neste momento, revisado por todos os países que lá estiveram e a tendência é chegar a todo o mundo. Nesta organização, né, nesta reunião de 2022, foi criado um acordo que prevê uma criação de um comitê que será responsável para trazer essas recomendações de regras de funcionamento para mecanismos que tragam os resultados do campo financeiro. Esse tema, ele vem falar sobre uma necessidade do mundo. E a administração, ela é a base da sustentação econômica de todas as nações. Portanto, o profissional ele tem que estar preparado para se adequar a essa nova situação. Então, o tema eclodiu no planeta e as empresas se iniciaram uma corrida contra o tempo, porque o nosso planeta ele já está muito atingido pelas ações do homem. E isso precisava gerar um pacto que trouxesse um resultado mais rápido, fazendo com que essas pessoas mostrassem os resultados para minimizar as ações que já estavam sendo geradas, como, por exemplo, no aquecimento global. Mas elas não podem ser apenas filosóficas. Elas precisam ter uma ação efetiva, pois sem ação efetiva, as empresas não terão ações práticas e aí o planeta não vai ter o resultado que precisaria. Em contrapartida, as empresas também vão ficar presas a uma situação, porque como se o mercado global ele cobra das empresas uma ação efetiva, essa empresa que não está adequada também não será apoiada por financiadores, por projetos e verbas governamentais ou não governamentais para auxiliar. Ou então, isso significa que as empresas vão ficar ultrapassadas, né? O momento é pensar no planeta, porque nós precisamos ter um pensamento global. Quando eu tenho um pensamento global e eu olho para as pessoas como elas estão, e que esse comportamento vai gerar um resultado, eu penso no resultado dela como fundo econômico. Vou falar um pouquinho melhor sobre isso. O environmental, ele significa meio ambiente e atua nas mudanças de atitude. Então, o profissional de administração deste momento, ele precisa ter uma mente voltada para esses três campos que são necessários. Na letra E do ESG, nós vamos tratar aí as mudanças de atitudes em relação ao meio ambiente, ou seja, controlar o avanço da poluição, ou seja, empresas que viabilizam os carros, por exemplo, né? Ações e mecanismos que ajudam os carros a diminuírem a emissão de gases na atmosfera. Com isso, reduzir o aquecimento global, que já está trazendo aí as dificuldades, né, de tragédias climáticas. A escassez de água, o nosso planeta ele tem uma quantidade imensa de água, mas uma parte muito grande ela não é utilizada, nem subutilizada, na verdade ela é descartada. E nós precisamos de ações que auxiliem. Então, as empresas precisam ter em mente ações que ajudem ao reaproveitamento ou a produção de ações que viabilizem as nascentes dos nossos rios. Nós vamos olhar nessa mesma letra a exploração irregular de matéria-prima, que nós já estamos vendo amplamente divulgado com ações lá na Amazônia, né, que são a extração do ouro, por exemplo, que é uma ação bem antiga, mas que está sendo atingida de uma forma mais tocante atualmente. Os descartes dos resíduos e a logística reversa. Quando eu falo de descarte de resíduos, é que nós vamos ter, por exemplo, aqui em Pernambuco, vamos colocar as empresas que são têxtil, né? Essas empresas, elas usam
substâncias que, quando descartadas de forma equivocada, vão trazer para o meio ambiente um certo impacto negativo. E, por fim, vamos então aplicar a logística reversa, que trata da ideia de entender de que forma eu posso utilizar aquilo que eu tenho para reaproveitamento. Ok? A letra S do ESG significa as boas práticas nas relações de trabalho, ou seja, o campo social. Vai prever aí as licenças, vamos olhar aí os tempos estendidos, que as empresas começam a ter um olhar mais humano. Na verdade, olhar para as pessoas já é uma tendência mundial, mas a ESG coloca isso como ponto focal para os administradores de empresas. Por quê? Porque quando eu olho para o meu capital humano, quando eu olho para esse funcionário, eu digo para ele que ele é importante, mas muito mais de dizer que ele é importante é provar através de ações de que essa pessoa me traz um benefício muito grande. Eu vou fazer com que essa pessoa não apenas esteja vestindo a camisa da empresa, mas que ela esteja preparada para levar o nome da empresa para fora dela. Né? É um marketing, é o nosso marketing, é o momento em que o administrador vai dizer para a empresa física, que é o colaborador, da importância que ele tem. Então, ele vai usar os acompanhamentos, né, mais próximos, vai ter incentivo, vai ter programas de inclusão e, inclusive, é responsável pela lei de proteção de dados. A gente já ouviu falar e tem se falado muito sobre a lei de proteção de dados, porque nós temos passado por crises referentes a isso, não é assim? Existem empresas que captam as nossas informações e elas doam essas informações ou vendem essas informações com a finalidade de ter um retorno econômico. A letra S vai trabalhar nesse sentido. E o G, que significa governança, é a parte administrativa propriamente dita da sigla. Ela vai trabalhar as diretrizes das empresas, as regras, as normas e os procedimentos que guiam essa empresa e as suas relações internas e externas. Os critérios da governança para entender se a empresa ela tem honestidade, justiça, equidade e ações propostas para auxiliar as pessoas, ou seja, perceber essa empresa se ela está no mercado com ações corretas, inclusive no campo fiscal. Dando continuidade, a gente vai ver que essa letra que é a G, que é da governança, ela vai colocar alguns pontos interessantes. Para isso, o administrador das empresas que já tem um conselho administrativo, ela vai fomentar um conselho mais independente de ações, como já foram ditas antes, que fomentem projetos para auxiliar o social e o meio ambiente. Uma coisa muito importante que a gente precisa falar é que esses três indicadores, eles influenciam de forma incisiva e significativa no setor financeiro, como eu já tinha dito anteriormente. Ele é um marco divisor, porque coloca a empresa em um ponto de vista de análise da própria ação. Mas mais do que isso, ele é cobrado para que o nosso planeta esteja melhor dia a dia. Nós tínhamos, então, em um momento atrás, um administrador que ele pensava em produção. Né? Nas escolas administrativas nós vamos ver que Taylor, Fayol e Mayo, eles já trabalhavam uma ideia de que teria que produzir, teria que ter um retorno, e só depois ele passou a pensar nas pessoas. Hoje, nós avançamos essa proposta e colocamos as empresas como importante para administrar o todo. Então, ser um administrador hoje cobra da pessoa que está administrando um olhar holístico, um olhar humano sobre as coisas.
Quando nós entendemos o que é organização, e a gente diz assim, né, que a organização, ela é um conjunto de pessoas que trabalham em um determinado local em prol de um determinado objetivo que ele vai trazer um recurso econômico. Mas isso vai além. O profissional ESG, ele precisa não apenas trazer o recurso para a empresa, ele precisa entender que quem está na empresa é importante e que essa é importante e ela é uma célula que vai levar resultados para fora. E é isso que está impactando o nosso planeta. Como, por exemplo, antigamente a combustão por carbono das indústrias. Isso significa que nós colocamos no meio ambiente muitos substratos que proibiram a respiração de algumas pessoas, chegando a óbito. Quando nós vemos que os carros eles começam a ter filtros para poder se mobilizar e diminuir o impacto desta substância no meio ambiente, a gente coloca o carro como algo a ser repensado. Então, enquanto técnico de administração, ou administrador já de empresa, é preciso ter um olhar mais aberto, mais abrangente, para que a gente verifique se essas ações que nós estamos tomando na nossa empresa nesse momento, elas estão as mais assertivas, de acordo com as necessidades que o mundo está cobrando. Aquela pessoa que não está preparada ou que não entende aquilo que tem em mãos, ela provavelmente vai estar fora do mercado. E aí, como eu já disse antes, não vai ter os investimentos, não vai ter os projetos, não é? Então, é preciso focar em ações que tragam resultados, mas ações definitivas. O planeta ele já não aguenta mais. E você, enquanto técnico de administração, terá que buscar recurso de conhecimentos para provocar isso em você. E eu quero provocar isso agora. Então, eu vou falar sobre essas 3 letras, qual é a ação que um técnico ou um administrador deverá ter para que elas sejam implementadas na empresa de forma eficaz, ok? Então, o profissional ESG, ele deve criar ações de controle para redução de poluentes. Olha as tendências, né? Nós precisamos pensar, por exemplo, em embalagens recicláveis. Quando a gente faz aquelas festinhas e tudo aquilo que a gente tem, o que eu posso reduzir de reciclável? Isso já é uma ação de conscientização das pessoas com quem eu estou envolvida na minha empresa. Energias de fontes limpas, ou seja, são essas energias de placas solares. Redução de emissão do carbono. Geração e armazenamento de energia limpa e renovável. O profissional deve ter incentivos aos debates e ao diálogo. Quando eu falo do campo social, eu não falo apenas sobre as pessoas. Eu falo como as pessoas estão, eu falo para as pessoas que estão me ouvindo. Então, não basta apenas ter projetos, eles têm que ser efetivados diariamente no nosso pensamento, na nossa escrita, no nosso dia a dia. Então, esse profissional deve prever incentivos ao debate, ao diálogo, benefícios que auxiliem as mulheres, a inclusão social e a diversidade, a atenção ao assédio, ao racismo e a qualquer outro tipo de atitude que seja de discriminação. As ações discriminatórias, elas vão prejudicar o andamento das pessoas. E isso vai trazer um resultado negativo para a empresa que vai resvalhar no mercado. Então, quando a gente vai olhar direitinho, é tudo muito interligado. Aquilo que eu tenho de positivo trará uma resposta positiva. Mas, do contrário, às vezes não precisam nem ser negativas. Elas precisam ser apenas esquivas. E esse resultado trará um resultado também negativo. Projetos sociais, ver a satisfação do cliente, porque eu trabalho para o cliente e o cliente tem que me dar esse retorno, ok? Ter um relacionamento saudável com os nossos fornecedores e todos aqueles que estão ao lado, que são os nossos stakeholders, ou seja, todas as pessoas e empresas que estão direta ou indiretamente ligadas ao nosso segmento e a tudo aquilo que está conosco. Nós temos que ter para isso um conselho administrativo justo e atuante. A empresa tem que trabalhar com transparência,
diversidade do conselho, ou seja, ter possibilidade de mais pensamento, mais atuação e enriquecer os diálogos entre os setores para fazer com que essa mentalidade cresça e desenvolva constantemente. Ter responsabilidade fiscal, práticas de anticorrupção dentro das empresas e privacidade na segurança de dados. Por quê? Porque todos nós estamos muito expostos. A tecnologia, ela está, neste momento, me aproximando de você, para que eu possa te dizer que todas as vezes que, como profissional, você se melhore, você se coloca à disposição do mercado, eu estou ao teu lado. Mas ela também precisa ter um certo grau de cuidado. Não é a tecnologia, mas as pessoas que a usam podem trazer algum tipo de dano. E a Lei de Proteção de Dados, ela existe justamente para isso, para nos proteger de algum dano que, porventura, venha a acontecer. E a responsabilidade do técnico ou do administrador observar essas coisas com calma, com atenção, para que isso venha trazer um resultado, como eu já disse diversas vezes. A maior tendência nesse momento é estar qualificado. É muito pouco tempo para a gente falar sobre um tema que está tocando todo o planeta. Mas é importante te dizer que, se você quiser, você vai poder se melhorar. E existem cursos, inclusive gratuitos, que nós encontramos na internet para especialização e conhecimento sobre o profissional ESG, que está tão comentado, e existem empresas aí desejando imensamente que você esteja preparado para que você venha trabalhar conosco. E aí? Está preparado? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui para te dizer que foi muito prazeroso estar aqui com vocês e que eu espero ter novas oportunidades. Espero que vocês gostem, divulguem, mas que vocês estudem. Ok? Então, até a próxima. Eu sou a professora Flávia Barbosa, do curso de Administração da ETEPAC. Hoje iremos trabalhar com a temática: o museu, a tecnologia e a informação fomentam a qualificação profissional. Para falar um pouco mais sobre o museu, nós vamos convidar a Daniela Lima, que é a responsável pelo espaço do Museu Universo Compesa. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Museu Universo Compesa. Para nós que fazemos a Compesa, é um prazer receber todos vocês. Daniela, hoje nós gostaríamos de conhecer um pouco sobre o Museu do Universo Compesa. Como ele funciona, também gostaria de entender um pouco como foi a sua trajetória profissional e educacional aqui dentro desse espaço maravilhoso, né? Na verdade, eu sou graduada em Comunicação Social e tenho pós-graduação em Comunicação e Marketing, né? E fui convidada a fazer parte desse museu quando ele ainda nem era museu. Era um espaço de educação não formal, onde nós recebíamos alunos, alunas de escolas públicas, privadas e sociedade de forma geral, para conhecer a história do saneamento. Então, eu entrei aqui na Compesa, enquanto compesiana, no ano de 2016, e aqui estou hoje comemorando um ano de museu, né, que foi uma categoria que o espaço não formal elevou-se desde o ano de 2021. Ah, maravilha. Eu gostaria de fazer mais uma perguntinha. Para você, quais são as contribuições que o museu ele traz para a sociedade de uma forma sustentável? O Museu Universo Compesa ele tem a possibilidade de oferecer às pessoas um conhecimento
do que chega a ser o saneamento ambiental. Então, é uma forma de, através de atividades, né, de jogos, atividades interativas, lúdicas, oferecer esse conceito do que vem a ser o saneamento, né, porque a gente compreende que o saneamento é importante por diversos fatores, e aí as pessoas, de modo a conhecer a atividade, né, elas podem otimizar suas práticas, compreender a importância da água, que é o bem mais precioso do planeta, e serem sensibilizadas a modificarem suas práticas diárias e muitas vezes economizar esse bem tão precioso. Ah, que maravilha. E se as pessoas que estão nos assistindo, elas tiverem a curiosidade de conhecer, mas como é que funciona o museu, como é que funciona a história da Compesa, o que elas precisam fazer? A que setor, no caso você é o setor responsável, o que elas precisam fazer? Qual o contato que elas precisam fazer para que elas possam conhecer um pouco mais sobre esse espaço? O funcionamento do museu é sob agendamento. Então, é necessário fazer uma ligação ou através do e-mail, né? O telefone é 3412-9039, ou através do e-mail universocompesa@compesa.com.br, que você faz o seu agendamento. No site da Compesa também tem um link para agendamento. O museu funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17, e é totalmente gratuito. Certo. Ô, Daniela, qual o público que pode frequentar o museu? Se você tem alguma faixa etária que ele esteja realmente enquadrada, né, esteja no perfil para que possa participar, que possa conhecer melhor o museu? Todo o conteúdo do Museu Universo Compesa foi pensado pedagogicamente para um público acima de 8 anos de idade. Então, nós recebemos desde da educação infantil, anos iniciais, né, por volta de 4 anos, até aí é nível superior, escolas técnicas, ONGs. Então, assim, o público é bem amplo. Quem tiver curiosidade de compreender como se dá o processo de saneamento, tratamento de água, tratamento de esgoto, a importância de tratar a água e do esgoto e quais são as etapas que isso acontece, é só procurar a gente. Ah, que maravilha! Então, a gente acredita, né, que vamos ter o pessoal que está nos assistindo, eles vão ter muita curiosidade, né, em conhecer esse espaço, né? É enriquecedor, né, para todas as nossas áreas, a nossa área acadêmica, a nossa área profissional e até para a nossa vida pessoal, né? Conhecer a importância, como a gente conhecer todo o processo, né? Eu lembro que na época eu pude conhecer uma estação de tratamento de água, né? E são muitas curiosidades, né, que a gente começa a conhecer. Então, é muito importante esse conhecimento para toda a sociedade. Tá? Então, Daniela, eu gostaria muito de poder também conhecer, né, voltar a conhecer, mostrar também para o pessoal um pouco do espaço, o que é que você tem aqui para a gente se apropriar melhor. Então, vamos lá, vamos conhecer cada ponto desse espaço para que vocês possam entender como a dinâmica funciona. Ah, então ótimo. Então, vamos lá? Então, professora, o Museu Universo Compesa, ele é dividido em 3 territórios. Certo. O território do passado, o território do presente e o território do futuro. Museu Universo Compesa conta a história do saneamento do Estado. Então, aqui nesse território, no território do passado, tem um acervo histórico, onde todos os equipamentos eles são interativos. Então, você pode, a um toque na tela, você pode interagir, conhecer um pouco sobre o conteúdo desse acervo histórico. Então, por exemplo, publicações, por favor, clique aí em publicações. Então, esse conteúdo, ele é um conteúdo vasto sobre os livros raros do saneamento do nosso estado. Então, por exemplo, escolha uma dessas publicações. Essa aqui. E aí, esse livro, quando a gente vai clicando, a gente vai tendo acesso a
todo o conteúdo. Além da interação aqui, presencialmente no próprio museu, o visitante é possível que ele envie esse livro via PDF, por e-mail. Ah, que ótimo, que legal. E aí ele fica com esse conteúdo para que ele possa fazer suas consultas, suas pesquisas. Aqui é a linha do tempo. Essa linha do tempo marca momentos e elementos que contam essa história do saneamento. Então, a Compesa, ela só tem 51 anos. Sei. Porém, a gente consegue compreender que o cuidado, né, e a importância do saneamento vem de muito antes. Então, além de fotos, livros, decretos, nós contamos com hidrômetros, com uma série de elementos que vão montando essa história de modo que a gente compreende a história do saneamento do nosso estado, desde quando, de 1837, com a fundação da Companhia do Bibiribe, passando pela Sané, Sanep. E aqui demonstrado é como se esses elementos, vocês estão vendo uma tubulação azul, então nessa tubulação azul conta a história da água. E a tubulação verde remonta a história do esgotamento sanitário. Daniela, quando um visitante ele se interessa por um determinado livro interativo, você falou que ele pode receber por e-mail em PDF. Há algum custo para que ele possa adquirir esse material? Não, é totalmente gratuito. Tanto a visita para o museu, quanto o envio do PDF é totalmente gratuito. O nosso interesse é dar acesso à população a esse conteúdo para que compreenda a complexidade que vem a ser o saneamento. Ah, que ótimo, maravilha. Então, por favor, toca aqui em hidrômetro. Aqui, nessa simulação de uma casa, você consegue ver todas as, vamos dizer assim, os cômodos de uma casa e aonde você consegue consumir água. Então, por exemplo, aqui, a pia na cozinha. Clica aqui na pia e aí a gente começa a mostrar o consumo e dicas de como você utilizar o seu dia a dia, né, de forma mais, vamos dizer assim, consciente, né? Certo. Então, o jardim, clica lá no jardim. Então, geralmente a gente tem plantinhas ou a gente cultiva esse hábito, né, que é um bom hábito de ter plantinhas. Então, a ideia é assim, a gente não usar a mangueira do mesmo jeito com o carro tá sujo. E aí, a gente faz com que as pessoas compreendam que a utilização da mangueira consome um volume muito grande de água. Uma coisa que faz muito sucesso aqui, por exemplo, a calçada. Tá vendo lá a calçada suja, cheia de folhas? Sim. A ideia é a gente dizer assim, varra a calçada com vassoura, porque é uma prática que muitas vezes, condomínios, é uma questão cultural. As pessoas têm muitas vezes até horário, né? De Isso. baixar a poeira, tá calor, com então a mangueira. As pessoas molham. Exatamente isso. Se a gente for estudar, existem outras camadas que aquela sensação é falsa, aquele cheirinho de terra molhada, mas o que a gente está fazendo? Gastando uma água, né, que teve todo um tratamento, uma água que é rara. Isso. E aí, muitas vezes, a gente pode tornar essa prática no nosso dia a dia muito mais sustentável se a gente juntar lá as folhinhas e a gente dá a destinação correta para isso. O que é importante, professora, de mostrar aqui também é que essa utilização da água na nossa casa, no nosso dia a dia, ela é vamos dizer assim, o momento especial da utilização da água. Porém, anterior a isso, nós temos uma estação de tratamento de água. Então, as pessoas acham que a água
saiu assim lá da chuva, entrou num cano e chegou na casa da gente. Não é bem assim que se acontece. Existem etapas do tratamento de água, né, que a água é retirada de um manancial até seguir para a questão dos tonéis, dos reservatórios, e nesses reservatórios a água começa o seu tratamento. Então é uma série de etapas que a água passa para poder ela se tornar uma água limpa, potável e seguir para a casa da gente. Então, do mesmo jeito é a questão do esgotamento sanitário. Na hora que eu estou lá na minha casa, que eu compreendo que eu recebi uma água Tratada, limpa, né? tratada da estação de tratamento de água, eu utilizo no meu dia a dia. Então, ó, vamos agora aí no banheiro, mais uma vez. Vamos lá. No chuveiro, professor, ou então na pia. Isso. Então, na hora que a gente está usando a água ali, aí tem dicas de economia. Escovar os dentes, fechar a torneira, para não ficar utilizando do mesmo jeito o banho. Porque a gente sabe que, no fim das contas, a gente, muitas vezes, tem a prática de relaxar no banho, né? Tomar um banho um pouco mais demorado. E a gente sabe que isso é uma coisa que não tem, de fato, não tem volta. Se a água que a gente consome, né, ela vai diretamente para uma estação de tratamento de esgoto. Então, do mesmo jeito que nós recebemos a água da estação de tratamento de água, né, a água que foi tratada e foi destinada para a nossa casa, na hora que a gente consome, essa água segue para uma estação de tratamento de esgoto, onde o processo da água suja, utilizada na nossa casa, é feito para que a gente possa tratar aquele esgoto, né, e fazer a destinação correta para o meio ambiente. Então, nós recebemos a função, o trabalho da Compesa é captar, tratar e distribuir a água e coletar, tratar e devolver o esgoto ao meio ambiente. Tudo isso que a gente conversa aqui, professora Flávia, na maquete, não é algo que a Compesa, né, o Museu Universo Compesa inventou. É um procedimento que segue todas as normas das empresas que têm essa concessão do uso da água, tá? Isso aqui é o presente. Certo. O que você achou? Achei maravilhoso, né? E algo assim que, na verdade, assim, todas as pessoas, né, elas precisam estar realmente conscientes desse cuidado, né? Porque precisamos cuidar e pensar na geração futura, não é? Porque se hoje cada um faz a sua parte, né, a geração futura ela não vai sofrer tantas consequências, não é? Pelo desperdício de água, digamos assim, né? Porque, na verdade, quando você não cuida bem dela, você está fazendo o quê? Está fazendo um desperdício. É verdade. E adorei essa sua fala em relação às gerações futuras, porque nós vamos entrar agora para o futuro. Então, aí nós vamos agora falar sobre o futuro, né? Esse futuro que a gente deixa para as futuras gerações. Qual é a ideia dessa última etapa, desse último território de posse do conhecimento que nós já temos sobre o passado, né? A questão de saúde, a questão histórica e do que a Compesa realiza em relação a tratamento de água e coleta e tratamento de esgoto. E aí, eu, enquanto cidadão, preciso fazer o não desperdício, mudar minhas práticas, meus hábitos. Então, a gente convida o visitante a ir para a Cápsula do Tempo, que é uma área do futuro, né? Que aqui a gente faz a parte lúdica, né? E aí, nessa Cápsula do Tempo, o visitante é convidado a deixar uma mensagem para o futuro. Então, aqui, diante dessa sugestão de deixar a mensagem, o visitante é convidado, clica no touchscreen, deixar o nome e o sobrenome, e aí, baseado nisso, e aí, o que é que eu reflito sobre essa questão? O que é que eu desejo para as gerações futuras? Essa geração que você falou ali, professora, das gerações futuras que precisam encontrar um mundo, um planeta melhor. Isso. Essa é a proposta da Cápsula do Tempo. Ah, que ótimo, muito interessante. Então, professora, aqui é o futuro que a gente constrói. Certo. É o futuro que a gente sugere para as gerações que vêm
por aí. Então, nesse painel, nós temos o mapa do estado de Pernambuco. Certo. E temos as regiões, onde esse olhar futuro da Compesa para a região. Professora, por favor, fique à vontade para interagir com o equipamento. Então, seguindo toda a proposta, a cena, né? E aí, escolhe uma região, aqui vai aparecer uma bolinha e escolhe uma região no mapa. Na hora que se escolher essa região, vai aparecer obras em andamento, obras a iniciar, questão de ligação de água, de esgoto, todo o olhar da companhia para as demais regiões de Pernambuco. E aí, professora, no final desse circuito, de toda a visita mediada, porque é diferente quando a gente media, uma visita guiada, você simplesmente guia a pessoa, e mediar, você troca essa experiência. Isso. No final dessa visita, a gente conhece um robô que é a sensação, é a cerejinha do bolo aqui no Museu Universo Compesa. Ai, que maravilha! Esse robô, ele fala exatamente qual a proposta nossa aqui no Museu Universo Compesa. Fazer com que as pessoas compreendam a proposta de vir até aqui o museu, que é conhecer, além da questão da história do saneamento, compreender a questão de educação ambiental, com as práticas do dia a dia aplicadas com essa questão. Então, é importantíssimo a gente conversar um pouco agora com o robô Bio. E aí ele é bio de biodiversidade, professora. Por favor, toque no rostinho dele. Boa tarde. Olá, eu sou o Bio, um robô que sabe tudo sobre a água. Quero contar contigo para agir e garantir um futuro melhor. Vamos conversar? Sobre o que gostaria de falar? Então, aqui no RoboBio é cadastrado quiz, são perguntas acerca da questão do meio ambiente, do uso consciente e racional da água, da forma que a gente deve tratar esse bem tão precioso. Então, à medida que a gente vai clicando, as perguntas, e a gente vai acertando, as perguntas vão ficando mais complexas, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Ok, vamos falar sobre a relação entre a Compesa e o meio ambiente. Já sabemos que a maior parte do nosso planeta está coberto de água. Eu juro que não sei por que vocês humanos chamam então ele de terra. Quero ver se você está ligado. Vou mandar uma pergunta. Para você, qual o recurso mais importante do nosso planeta? Vamos ver, professora. Atenção. Ouro e diamante? Ou água? Calma, professora. Agora é um momento. Qual o recurso mais importante do nosso planeta? Preste atenção. Petróleo, Não. ouro e diamante Não. ou água? Água. Então vá lá. Água? Água? Isso mesmo. Então, e daí o Bio, ele continua explicando, mostrando essa questão do quiz ambiental para que as pessoas exercitem, né, pratiquem o que foram educadas, né? Conversamos aqui dentro do Museu Universo Compesa. Para finalizar, Daniela, eu gostaria de perguntar a você, o curso de administração dentro do museu, né, dentro dessa área do museu, qual o envolvimento, como que eu posso lhe dizer, o que é os benefícios, o que um aluno que hoje ele pretende trabalhar no museu, o que é que tem a ver, como está ligado a área de administração com o museu? Pois
temos administração em tudo, né? A questão de gestão, de organização. Aqui nós temos agendamento, nós temos a parte de manutenção do museu, prospecção, então o próprio atendimento, o pós-visita. Então eu tenho certeza que a administração está contida em tudo. Então a gente diz para que os alunos acreditem nesse curso, vão em frente, né? As dificuldades elas sempre vão existir, Sim. mas nós estamos aqui, né, para vencer, nós enquanto pessoas, seres humanos, e nós aqui da Compesa para receber cada vez mais grupos e dialogar sobre a importância da água. Ok, Daniela, nós agradecemos muito, né, por você ter nos recebido, né, por ter nos mostrado, né, esse trabalho maravilhoso. Então, em nome da ETEPAC, né, nós agradecemos e ficamos realmente muito felizes por todo o conhecimento que você pôde compartilhar conosco, tá certo? Muito obrigada. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Inovatec. Eu sou a professora Juliana Carla, do curso técnico de administração da ETEPAC, e hoje estou recebendo a convidada Jéssica para falar um pouco para vocês sobre os negócios sociais. Jéssica, por favor, se apresenta para o pessoal de casa. Olá pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite hoje, estar aqui é uma honra para mim, tenho certeza que vocês vão gostar bastante da temática de hoje. Eu sou a professora Jéssica Ginu, sou administradora, sou mestre em gestão organizacional. Meu foco sempre foi empreendedorismo social, na linha de negócios sociais também, de startups sociais. E atualmente sou também doutoranda em administração de empresas, na linha de relações sociotécnicas de trabalho, e atuo como coordenadora acadêmica dos cursos de administração, de coaching de mentor, e também desenvolvendo trabalhos na área de docência de graduação e de pós-graduação também, né? E como pesquisadora em termos de uberização do trabalho e inovação social. Gente, olha só esse currículo da Jéssica, hein? Tá vendo? Eu trouxe uma convidada preciosa para vocês. Então, para começar o nosso bate-papo, Jéssica, conta um pouquinho o que é empreendimento social. Bom, para a gente entender um pouquinho de empreendedorismo e empreendimento social, é necessário, primeiramente, visualizar o empreendedorismo como um grande guarda-chuva, né? Então, a partir do empreendedorismo, a gente tem várias vertentes e vários tipos de negócios que podem ser classificados. Quando a gente fala empreendedorismo social, como o próprio nome diz, é aquele empreendimento que vai ter a linha social ou de uma demanda social ou ambiental, ou seja, que vai trazer impacto positivo nesse sentido, né? Diferentemente do empreendedorismo tradicional. Geralmente, empreendedorismo tradicional, e aí eu coloco entre aspas o tradicional, o empreendedorismo mais comum, né, do segundo setor, ele é visualizado no âmbito de geração de lucros, né? Então, o empreendedorismo social, ele visa a missão social, ele tem várias classificações. Algumas das classificações, já vou adiantando um pouquinho, né, mais conhecida, são as organizações do terceiro setor, né, que atuam aí com a missão social, são muito conhecidas também pelo termo ONGs, né? Então, a gente conhece bastante por causa disso. Elas têm uma missão social, essas organizações do terceiro setor, e dentro do empreendedorismo social, a gente também vai ter os negócios sociais, né, que é o que a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo hoje. Mas de antemão eu deixo aqui claro para vocês que há essa diferenciação, tá? Empreendedor tradicional é aquele que vai abrir uma empresa que a gente já conhece, empresa mais comum, né, no mercado, visando lucro e atuando em várias demandas, mas não necessariamente demandas sociais, não necessariamente demandas ambientais como empreendedor social. Então, só para a gente entender o panorama geral, né? Nós temos o primeiro setor, que vão estar as instituições públicas, temos o segundo setor, que vai ser o mercado, onde vão estar as instituições privadas, que visam lucro, e a gente tem o terceiro setor, que vão estar as instituições do direito privado, mas sem fins lucrativos. E onde é que ficam os negócios sociais nesse contexto? Ótima pergunta, Juliana. Os negócios sociais, né, como a gente já vem aqui discutindo, eles ficam no campo intermediário entre o segundo setor e o primeiro setor, e pegando também a questão do terceiro setor, ou seja, a missão social daquele terceiro setor. Primeiramente, imagine, né, isso é bastante factível assim, se a gente imaginar, uma série de demandas que a gente tem aqui no nosso cotidiano, seja na área de educação, na área de infraestrutura, na área de emprego, enfim. As demandas que a gente enfrenta e observa no nosso dia a dia.
Então, o empreendedor social, ele pode escolher uma dessas demandas e decidir abrir o seu negócio. Quando ele faz isso, ele já pega aí uma missão social, tá? Então, quando ele decide abrir esse negócio, mas também opta por ser autossustentável financeiramente, ou seja, eu não dependo de doação, eu não sou uma organização filantrópica, eu posso, inclusive, ter investidores, eu já pego um pouquinho da característica do segundo setor, que são aqueles empreendimentos tradicionais. Por isso que ele se situa no setor 2,5 ou no setor 2,5, porque ele realmente vai ficar no intermediano. E quando a gente fala também do primeiro setor, que a professora Juliana já trouxe aqui para a gente, são as organizações do governo como um todo. Então, quando a gente tem essas demandas sociais e ambientais que não são atendidas, esses empreendedores sociais, sejam eles de organização do terceiro setor ou do setor 2,5, que agora vocês já sabem onde eles se situam, eles vão atuar nesse cenário para trazer melhorias para a sociedade no geral. Então, eu acho importante clarificar aqui que a gente ainda não tem um consenso literário em relação aos negócios sociais. Se vocês tiverem interesse de pesquisar mais a fundo, esses negócios sociais podem vir com o nome de negócio social, de negócio de impacto ambiental, de empresas sociais ou ainda de iniciativas sociais. Então a gente já deixa isso aqui claro para começar a nossa discussão, né? Quando vocês verem isso, se vocês forem realmente tiverem interesse em pesquisar, vocês vão ver que essas nomenclaturas muitas vezes surgem como equivalentes para designar o mesmo estilo de negócio, o mesmo tipo de negócio. Entendi. Então, como esses negócios sociais, eles são muito novos, né? Estão no setor 2,5, como você bem falou, como é que funciona o formato jurídico deles? Bom, depende muito da área que a gente está visualizando, tá? Depende muito da região também que a gente está considerando. Aqui, particularmente no Brasil, a gente não tem um formato jurídico específico para esses negócios sociais, diferentemente das organizações do terceiro setor, ou daquelas ONGs. Ou seja, se eu optar por abrir um negócio social, eu vou ter que abrir com o formato jurídico de uma empresa tradicional. Quando eu sou uma organização do terceiro setor, eu tenho isenções fiscais e tributárias, que me garante aí uma flexibilidade de continuidade no mercado. Entretanto, o negócio social, inclusive isso foi até um dos achados na minha dissertação de mestrado, ele enfrenta as mesmas dificuldades das organizações do terceiro setor, como também das organizações do segundo setor por causa disso aqui no Brasil, porque o formato jurídico é igual aos das organizações do segundo setor. Mas isso também é muito variável, depende muito da corrente, da região que a gente está estudando, por exemplo. A gente fala, no contexto de países subdesenvolvidos, né, a gente ainda tem essa limitação, a gente está caminhando a passos lentos nesse sentido, mas pelo menos a gente está caminhando, a gente não está parado. Certeza. E uma dúvida que surgiu. É um negócio novo, é um setor novo que está se formando. O terceiro setor, como você falou, ele já está consolidado aqui no país, né? Desde a década de 90 que se consolidou o terceiro setor aqui no Brasil. Mas, por ser um negócio novo, a inovação, ela está ligada à formatação desses negócios ou não? Deve estar ligada, sim, à formatação desses negócios, tá? Não só desses negócios, eu me atrevo a dizer em termos gerais. O empreendedor sempre tem que estar ligado à inovação, tá? Então, a busca constante, principalmente em termos de negócios sociais, porque como eu falei para vocês, negócio social, ele atua na linha mercadológica também. Então, ele está lá imerso no cenário competitivo. Ele é muito mais cobrado, se a gente puder assim, fazer analogia com as ONGs, ele é muito mais cobrado nesse sentido, porque como ele não tem doadores, muitas vezes ele tem investidores. Então, ele tem que inovar, ele tem que criar diferenciais, ele tem que mostrar também os resultados. Tem que ser transparente naquilo que está fazendo. E a inovação é a característica fundamental do empreendedor, seja ele empreendedor de um negócio social, seja ele empreendedor de uma empresa tradicional. E inovação, gente, quando eu falo inovação, não é você criar algo que não existe, mas o simples fato de você olhar diferente, melhorar algo que já existe, pensar diferente, fazer diferente, já é uma característica dos empreendedores que realmente eles têm que dançar aí conforme a música, né? E muitas vezes essa música está num ritmo muito difícil de acompanhar, mas eles buscam acompanhar isso. Né? Principalmente num país com grandes dificuldades, né, para se desenvolver esse tipo de negócio, como a gente estava falando aqui no contexto peculiar e particular do Brasil, mas isso daqui é uma forma de impulsionar até esses empreendedores a se manterem no mercado, essa questão da inovação. Pessoal, depois do que Jéssica falou, eu fiquei super curiosa para saber um exemplo de negócio social, né? Vocês aí de casa também ficaram? Eu acho que sim. Então, Jéssica,
Conta pra gente aí algum exemplo de negócios sociais. Vou dar para vocês um exemplo mais conhecido, eu me atrevo a dizer que mundialmente, que é o Grammy Bank, de Mohamed Yunus. Mohamed Yunus, ele foi o precursor do termo negócio social, tá? Ele inclusive ganhou o Nobel da Paz em 2006 por causa disso. Ele começou a fornecer microcrédito para empreendedores, na época não eram empreendedores, mas para pessoas de baixa renda, com base apenas na confiança de que elas iriam pagar, e isso deu certo. Então ele criou um negócio social do zero, ficou conhecido por causa disso, e ganhou o Nobel da Paz também por causa disso. Então, se vocês tiverem aí um pouco de curiosidade, podem pesquisar. Inclusive aqui no Brasil a gente tem uma incubadora dele também, né, da Yunus, incubadora de startups sociais, de negócios sociais, que engloba não só negócios já formados, óbvio, no mercado, mas também ideias empreendedoras nesse sentido, de como fazer diferente, de como pensar diferente, de como causar impacto também. E aqui, particularmente, no Nordeste, na região de Pernambuco, a gente tem uma incubadora também de empreendimentos sociais, não só de negócios sociais, que é o Porto Social. E o Porto Social começa também a ser reconhecido a nível nacional por atuar com esses negócios, por promover essas ideias de negócios também, sempre ligado também ao âmbito da gestão, que é um grande pecado que às vezes as pessoas cometem quando vão abrir um negócio, seja ele social ou não, né? De você ter essa linha mais empreendedora, de você verificar como você vai ter os recursos necessários para dar continuidade com esse negócio, como você pode promover sua imagem, como você pode ser transparente também com aqueles recursos que você recebe, seja eles oriundos de doações ou de investimentos, mas tem que haver essa transparência, é um cuidado que os empreendedores têm que ter no geral. E claro, dentro dos negócios sociais, nós temos os empreendedores sociais. Você poderia falar um pouco sobre a característica de um empreendedor social para a gente? Posso sim, mas antes de entrar nas características deles, eu gostaria de fazer uma observação, tá? A primeira delas é o agente empreendedor em si. Quando a gente fala empreendedor, a primeira coisa que eu gostaria de deixar clara é que nem todo empresário é empreendedor e nem todo empreendedor é empresário. Também é uma questão aí tanto de perfil como de características do empreendedor em si, tá? Quando a gente fala do empreendedor, do agente empreendedor, a gente tem aí várias vertentes da literatura, de estudos, de autores que vão nos mostrar que é uma pessoa altamente inquieta, né? Que sempre busca desafios, oportunidades, inovação. É uma pessoa que realmente ela está sempre motivada a fazer algo novo, a inventar, a buscar, a fazer dar certo. E quando a gente tem uma figura de uma pessoa que abre uma empresa, nem sempre ele tem uma característica de empreendedor, às vezes abre por necessidade, que não é algo ruim, mas tem que desenvolver essas características como um todo, né? Que é a paixão pelo negócio, acreditar no que faz, a busca pela inovação, identificação de oportunidades. E quando a gente vai no âmbito de negócio social, isso é muito mais cobrado, né? Principalmente quando o empreendedor ele tem que ter essa visão holística, que é uma visão ampla, né, do mercado. E quando a gente está num contexto cheio de demandas sociais, de demandas ambientais, essa visão tem que ser muito mais forte, muito mais intensa, porque às vezes eu começo meu negócio do zero, mas eu não tenho os recursos necessários para dar continuidade. Então, quando a gente fala características de empreendedores, de negócios sociais, eu vou ampliar um pouquinho isso, vou botar de empreendedores sociais como um todo. É a paixão pelo que faz, acreditar naquilo que faz, que aquilo vai ter um impacto realmente, aquilo vai ter uma razão, né, que é a missão da empresa. A missão da empresa, a razão de empreender é realmente mudar o mundo de alguma forma, impactar de alguma forma. E como eu faço isso? Aí eles vão desenvolvendo algumas soft skills, né, habilidade de comunicação, habilidade de identificação também como empreendedorismo tradicional de oportunidades, habilidade de atuar em um cenário de competitividade e ao mesmo tempo também gerar um impacto social, habilidades interpessoais também entra aí, habilidade com recursos, com gestão de recursos, habilidade também com transparência, enfim, são várias as habilidades que são requeridas. São várias as questões do perfil do empreendedor nesse cenário social como um todo. Então, o que eu poderia dizer assim, quais as mais importantes? A paixão pelo que faz, a paixão pelo negócio, identificação daquela oportunidade, que no caso do empreendedorismo social é uma demanda social,
ou é uma demanda ambiental. E aí tem várias aí que a gente poderia citar de exemplo, pode ser no âmbito da educação, pode ser a questão do desemprego, pode ser uma questão ambiental, de reciclagem, que a gente vê muitos também atuando nesse sentido. Então as demandas são muitas, né? Quando ele pega essa demanda, vê uma oportunidade de desenvolver, de fazer diferente, de criar impacto também relevante de fato no ambiente, aí ele tem essas características empreendedoras, principalmente direcionadas para o âmbito social. Pessoal, como vocês podem ver, o desafio é grande, mas eu acredito que vale muito a pena. Então, eu queria mais umas dicas. Pode ser que você tenha plantado a semente no coração de alguém que esteja assistindo, e eu gostaria de saber algumas dicas para as pessoas que querem abrir negócios sociais. Bom, primeiramente, eu vou deixar de dica o que eu digo no geral até para os meus alunos. Planejamento. Plano de negócios, principalmente, tá? E negócio social tem que ter realmente muito mais, é muito mais importante até do que o tradicional, você ter um plano de negócios. Isso é um déficit que a gente tem aqui no Brasil, em termos gerais, de planejamento no longo prazo, tá? Então, a gente realmente tem que prestar atenção nesse sentido. A gente tem que definir missão, visão e valores do meu negócio, ou seja, a razão de eu criar aquele negócio, onde eu quero chegar, quais são os valores que tem por trás ali do meu negócio. Obviamente, eu sou um negócio social, então eu vou ter que ter uma marca de negócio também. Essa marca vai ser sinônimo de quê? Ela vai ser sinônimo de transparência? Ela vai ser sinônimo de ética? Enfim, o que é que tem aí por trás da minha marca, né? E aí pode ser várias coisas, atendimento, ética, transparência, meio ambiente, enfim, você delimitar muito bem isso antes de abrir o seu negócio. Observei uma demanda, estou inquieta com isso, quero abrir meu negócio, já sei minha visão, minha missão, meus valores, e agora, qual é o próximo passo? Faz uma pesquisa do mercado, faz uma análise do mercado que você quer abrir aquela organização, que você deseja empreender também, faz um levantamento, lembre-se que como negócio social, você também vai ter competidores. Se for aqui no contexto brasileiro, você vai ter um formato jurídico de uma empresa tradicional. Então, começar a pesquisar sobre isso, sobre esses formatos jurídicos, sobre o que a lei diz, sobre quanto de capital você terá que ter para abrir o seu negócio, quantas pessoas estarão envolvidas nesse seu projeto, em quanto tempo você gostaria de fazer com que isso desse certo, com que isso acontecesse, para que a partir daí você desenvolva o seu plano de negócios, né? Você fez aquela pesquisa do mercado, você delimitou sua missão, seus princípios, né, organizacionais, sua missão, sua visão, seus valores. Então, já sabe como está o mercado, já sabe que caminho você vai tomar, faz o levantamento de quanto precisa, como vai ser o modelo, se vai ser por meio de investimentos ou não, como vai ser o marketing daquele negócio, ou seja, como é que eu vou divulgar minhas ações, vai ser em quais redes sociais são as mais potenciais. Lembrando que as redes sociais têm um papel fundamental nesse sentido, tá, para a promoção do negócio como um todo. Então, você tem que estar na rede social certa. Por exemplo, se eu estou atuando com um público-alvo, eu digo público-alvo, mas a gente pode usar uma equivalência de beneficiário do negócio, em pessoas mais idosas. Talvez o meu marketing, se a gente fosse pegar alguma rede social, não fosse tão efetivo, eu teria que adequar o marketing ao público-alvo, entendeu? Daquele meu negócio. Então, a partir daí, você já entra em estratégias de divulgação, estratégias de marketing também, para que você comece a visualizar onde você vai se situar, quais são os canais mais adequados, quem é que está ali por trás que pode lhe ajudar, quem são as empresas parceiras que podem lhe ajudar. E nesse sentido, eu tive muita experiência, né? Tive muitas oportunidades de aprender com empreendedores sociais, as parcerias que eles fizeram no início dos seus negócios, né? Então, por meio, inclusive, de processos seletivos para incubadores sociais, eles ficaram conhecendo como as outras pessoas estavam trabalhando, conhecendo as principais estratégias de divulgação, inclusive de campanhas de arrecadação. Então, isso também entra aí como dicas para quem deseja se desenvolver, para quem deseja empreender e começar um negócio social, né? Então, primeira coisa, identifica a demanda, faça o plano de negócios, tenha estratégias, né, para que você se desenvolva não só no curto prazo, mas também no médio prazo, principalmente no longo prazo, aí que entra um pouquinho da visão organizacional como um todo, para que você consiga se manter, né? Porque muitos ficam pensando, eu vou abrir meu negócio, então daqui a um mês eu já estou garantido, mas não é pensar assim, é estender essa visão realmente para o longo prazo, né? Para 2 anos, 3 anos, onde é que você se vê
nesse sentido? Quantas pessoas você quer impactar? Quem serão os envolvidos? Qual a comunidade? Quais são os stakeholders? Quais são os recursos? O que é que você pode fazer para melhorar a gestão da sua empresa de uma forma que ela fique competitiva e, ao mesmo tempo, também tenha um cunho social? Acho que essa é a grande dificuldade quando a gente fala aqui em termos do nosso país como um todo, né? Como é que a gente consegue alinhar isso daí de uma forma competitiva, mas sem perder nossa essência também social, né? Como eu falei para vocês, dependendo do tipo de negócio, é muito amplo, né? As variações que a gente tem, pode ser um negócio social, um negócio de impacto social ou empresa social, as dificuldades são variáveis. Então, a gente reduz essa chance de dar errado por meio do planejamento. Com um bom planejamento, as chances de fazer dar certo são muito maiores. Certo. E, Jéssica, eu sei que o tema da sua dissertação foi empreendimentos sociais, não é isso? Então, agora que você tocou nesse ponto de planejamento, na sua pesquisa, como era a questão do planejamento para os seus entrevistados? Ótima pergunta. Bom, o planejamento, em termos gerais, como eu falei aqui para vocês, também era uma dificuldade. Grande parte deles não tinha se planejado, tinha uma ideia, começaram do zero, um belo dia acordaram e disseram, vou começar meu negócio, vou começar meu empreendimento. E tiveram muitas dificuldades por causa disso. Inclusive, minha pesquisa foi no âmbito também de incubadora social. Então, peguei alguns negócios, alguns empreendimentos sociais, tanto pertencentes ao setor 2.5 como ao terceiro setor. E o que eu pude perceber é que, geralmente, o terceiro setor tem mais dificuldade no sentido de planejamento, né? De equilíbrio. E os empreendedores de negócios sociais, apesar de apresentarem maior facilidade, não tiveram tanta preocupação assim também em se planejar. E isso vai fazendo dificuldades e foi, inclusive, uma das razões que levou grandes empreendedores a procurar uma incubadora social, para eles poderem se organizar em termos de recursos, em termos de finanças, inclusive também em termos de estratégia de posicionamento no mercado, para fazerem dar certo aquele negócio, aquela ideia que eles têm em mente. Ideias maravilhosas, gente. Ideias muito inovadoras, ideias que realmente brilham os olhos, né? Então, eles foram atrás disso e eles conseguiram se desenvolver por meio disso. Eu acho muito interessante que essa questão do planejamento é um desafio em todos os setores, né? Primeiro, segundo, terceiro, 2.5. Então, é muito importante para o empreendedor ficar antenado à questão do planejamento para assegurar, né, na medida do possível, que o negócio vai ter sucesso. Eu espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas. Inclusive, eu quero saber se Jéssica quer acrescentar mais alguma coisa, algo que ela gostaria de falar e que não foi abordado aqui durante a entrevista. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Esse é um tema muito relevante, eu acredito que todos deveriam saber, independente da área de atuação, para que a gente tenha conhecimento dessas iniciativas inovadoras e promissoras que realmente trazem um impacto muito relevante para o nosso contexto, né, para o nosso país como um todo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham ficado também curiosos aí pelos negócios sociais, porque vale muito a pena vocês refletirem sobre isso e se aprofundarem depois para entender como é que funciona toda essa dinâmica. Obrigada, Juliana, pelo convite. Inclusive, na ETEPAC, a gente tem um curso técnico de administração. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho sobre planejamento, sobre gestão, fiquem antenados na nossa página, né, ETEPAC ED, ao canal do EducaPE também, que a gente está sempre postando conteúdos por lá. Eu agradeço bastante a presença de Jéssica aqui, por ter aceitado o convite. A vocês aí de casa que estão assistindo a gente e até a próxima. Voltamos, né? E aí, como é que vocês acharam? O que é que vocês acharam da nossa palestra de hoje? Foi bastante coisa, muita informação importante, né? Coisas bastante pertinentes, né? Coisas bem atuais da área da administração. Eu espero que vocês tenham gostado muito, né, desse momento que foi proporcionado para vocês. Lembrando que não acabou hoje, tá? A gente vai ter amanhã ainda a sequência do nosso último dia de palestras, né? No mesmo horário aqui, das 19 às 21 horas. Agora, eu quero chamar a sua atenção para que você não deixe de preencher o formulário de frequência. O link ele está liberado, está aí na descrição do YouTube, tá bom? Então, clica nesse link, preencha as informações certinho, nome completo, e-mail, para que isso garanta a entrega do seu certificado de participação nesse evento.
tá bom? Quero agradecer novamente a gestão da escola por ter proporcionado esse momento, agradecer aos professores que estão o tempo todo aí interagindo com vocês por meio do chat, tirando dúvida, né, instigando aí a participação de vocês, que amanhã a gente se vê novamente aqui no nosso terceiro dia de evento, tá bom? Boa noite a todos, até mais.